Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Quem daqui da sala hoje já usa o Recordbox? Quem nunca ouviu falar de Recordbox? Todo mundo já ouviu falar? Legal. Beleza. O Recordbox ele teve uma alteração, né, uma mudança bastante radical, né? Vocês devem ter acompanhado por site, alguma coisa, inclusive, cadê o... Aqui. O Rudy foi quem me mandou, né, em primeira mão ali o vídeo, né? Olha isso aqui, né? Quando saiu o vídeo oficial lá da Pioneer, que estava mostrando esse novo Recordbox, que é o foco de discussão nossa hoje. Eles fizeram uma mudança, na verdade, no sistema, que tem uma intenção bastante interessante. Se a Pioneer conseguir fazer o que é o objetivo desse software que a gente vai estar falando dele, o pessoal vai ter que trabalhar bastante aí, viu? Cerato e Tractor vão ter que trabalhar muito. A gente já tem hoje, na realidade, que na cabine de som dos clubes só tem Pioneer, né? Isso já é uma realidade. Então, hoje, se você chegar em qualquer clube para tocar, o que você vai encontrar? Mixer Pioneer e CDJ Pioneer. Se for um clube de grande porte, vai encontrar sistema Nexus, ou pelo menos 2000. Se for um bar, alguma coisa, geralmente vai encontrar ali um kit 350, mas sempre vai estar rodando por volta, né, dos equipamentos e as soluções da Pioneer. Então, isso é um mercado que eles já têm, que eles já tomaram há alguns anos. Nessa linha de CDJ, eles já são líder desde que eles entraram, desde 94, 95, já são líder nas cabines. Aí a Pioneer não tinha controladores, né? Aí eles começaram a fazer controladores. O que acontece? O funcionamento do Cerato é de uma empresa que é uma empresa parceira, é um acordo comercial. Não dá, por exemplo, para a Pioneer poder fabricar um hardware, né, um equipamento físico, né, que faça coisas que são diferentes do que a plataforma que roda faz. Porque eu sempre costumo dizer, controlador nada mais é do que um controle remoto do software. É a materialização da tela do computador na sua mão. Então, se você tiver um sistema que tenha muito recurso e você tem uma controladora mais ou menos, provavelmente você vai conseguir tirar bom proveito dela. Se você tiver uma controladora super poderosa, mas um sistema limitado, a sua operação também vai ser limitada, porque os recursos não estão físicos. Né? O recurso não está aqui, o recurso está lá dentro do computador. No caso do Tractor e do Cerato, funciona assim. O motivo principal das mudanças radicais no Recordbox é pelo simples fato de que eles não podem mais e não querem mais ficar na mão da dependência de alguém. Eles não querem mais, por exemplo, quero lançar um equipamento novo, mas eu não posso colocar aquele recurso porque esse recurso não existe, porque o Cerato não desenvolveu o recurso. Então, com essa vinda de uma solução única própria, praticamente a gente pode imaginar que no futuro não muito distante, uma única biblioteca de som vai conseguir fazer todo o serviço. Hoje, né, talvez vocês não passem muito por isso, ou talvez um ou outro até possa passar por essa situação. Mas imagina assim, você se depara lá, eu gosto do sistema tal, sei lá, eu gosto do Tractor. Mas eu também toco nos clubes e, ficar ligando o Tractor dá um trabalho, então eu também uso o Recordbox. O que acontece comigo? Eu uso os dois, porque o Recordbox não faz tudo o que eu quero, e o Tractor também não faz tudo o que eu quero quando eu vou tocar no CDJ. A mesma coisa acontece, né, se você pensar no Cerato, por exemplo, mas eu vou usar Cerato porque, por exemplo, eu trabalho com vídeo. Né? Tem bastante quem trabalha com vídeo aqui na sala. Já tem uma galera, está começando a uso de vídeo para alguns setores. Pessoal, por exemplo, de eventos sociais e de noite de flashback, pega as casas de São Paulo, tudo vídeo. E você não tem vídeo no Tractor. E se você não tiver vídeo no Tractor e for partir de uma plataforma concorrente direto, ali vai ser para o Cerato. Né? Então, o que acontece?
A Pioneer está vindo com uma solução, né, que está tentando unificar todos os recursos que tudo faz. Ou seja, o que eu posso fazer para tocar num clube? Ah, que plataforma que é? Ah, é CDJ, beleza. Então o Recordbox vai atender esse sistema. Ah, vou tocar em casa, mas em casa eu tenho uma controladora. Beleza, então eu vou criar um sistema que também atenda a sua controladora. Ah, mas eu gosto de tocar com toca-disco. Ah, a Pioneer agora fabrica toca-disco, então vai ter um sistema que vai atender o cara que quer usar um timecode, assim por diante. Por enquanto, o que eu vou poder passar para vocês é o que tem na mão, é o que é real. Eu tive contato com o sistema um pouco antes, né? O pessoal da Pioneer me passou uma licença beta, né? Antes dela ser liberada para venda e para o trial, né? Não sei se vocês entraram no site lá, mas tem uma versão trial de teste de 30 dias, né? Não sei quais são as limitações desse trial, porque eu não cheguei a instalar ele. E deu para perceber, assim, eu senti uma certa mescla, né? Eu senti que é mescla um pouco ali recursos que o Serato tem, mescla um pouco recursos que o Traktor tem, e ao mesmo tempo meio que unifica, como que eu vou dizer? Unifica assim um pouco aquilo que tem de bom em cada um, né? Ainda vocês vão verificar que apesar de ter bastante recurso, não tem recurso ainda suficiente. Acho que nem para poder atingir todos os recursos do Traktor, e talvez tem coisas que tem no Serato que também não tem aqui. É um sistema diferente, um sistema novo. Mas com isso eles vão conseguir fazer o que eles querem. Ah, quero fazer um lançamento, sei lá, a cada 2 meses, se eu quiser lançar um hardware novo, eu vou poder lançar. Porque agora eles vão ter autonomia para isso. Eles não precisam esperar ninguém desenvolver algum recurso novo para poder lançar um equipamento. Tá? Então, o Recordbox, né? Primeiro, para que ele foi criado, né? Ou seja, o Recordbox inicialmente foi criado para fazer uma atividade de gerenciamento de arquivo para quem usa a plataforma Pioneer, tá? E isso demorou muito tempo para cair a ficha da galera. O CDJ, quando era comprado ali, o CDJ 2000, lá no começo, lá em 2008 mais ou menos, o CDJ era comprado e tinha ali dentro dele um CDzinho de instalação, que era o CD do Recordbox. Nesse CD de instalação, eu via que muita gente nem ligava para esse CD, deixava lá. Demorou um bom tempo assim, para o Recordbox cair na graça da galera. E ainda hoje eu vejo muita gente passar música pelo Recordbox só para organizar pasta e playlist, né? Não usa a fundo o que os recursos dele podem oferecer. Praticamente o Recordbox ele se resume a isso aqui. Ó. Você pega um arquivo ou uma quantidade de arquivos que está no seu computador fisicamente dentro de uma pasta e joga dentro do Recordbox. Dentro do Recordbox você organiza. O que seria essa organização? Seria arrumar a parte de tagueamento, que seriam as informações do arquivo, seria a parte de bitgrids, seria a parte de hotkey, seria a parte de kill, de loop point, active loop, ou seja, todos os recursos, né, que fazem com que o CDJ 2000 Nexus, por exemplo, funcione 100%. Porque se não for assim, né, a gente vai estar usando um equipamento cheio de recursos, a gente vai estar usando 20%, né? Então tem que fazer valer o investimento, porque não é barato, né? A gente sabe que essas coisas não são baratas. Então o Recordbox, quando a gente organiza arquivos por ele, depois a gente tem que tirar e jogar dentro de um dispositivo de leitura. Esse dispositivo de leitura é USB. Pode ser também um cartão SD. No caso do Nexus, ou do 2000, dá para ler cartão SD também. Mas, se eu quiser, por exemplo, colocar num pendrive, eu posso rodar esse arquivo em pendrive no CDJ 350 para cima. Ou seja, o 350 é o primeiro da série, né, de fabricação da Pioneer que é padrão linguagem Recordbox. A única coisa é que os recursos que a gente colocar aqui dentro, a limitação vai ser do hardware, né? Ou seja, só vou ter hotkey se o CDJ tiver hotkey, só vou ter kill point se o CDJ tiver kill point, assim por diante. Né? Playlist praticamente todos leem. Aí tem uma tabelinha, né? Se vocês quiserem conferir no site do Recordbox, tem uma tabela de recursos e tem a linha ali de todos os produtos e todos os recursos, né? E tem um xizinho lá para cada recurso que serve um no outro, né? O que tem de novidade no Recordbox agora, né, é o que eles chamam de performance, que na verdade é uma tela, né? É uma tela que você muda, né? Ou seja, você
está na tela do Recordbox tradicional, aquele que a gente está habituado a usar, e você vai lá e faz uma modificação, né? Ou seja, você vira a tela e praticamente é outro software. É uma paginada mesmo, né? Então, a parte de gerenciamento continua a mesma, com os mesmos recursos que já tinha, e a gente passa a ter agora os recursos dessa página nova, que é um sistema diferente. Tá? Hoje está montado aqui 2 setups distintos. Um setup de controlador e um setup de CDJs. Só que o foco do workshop hoje não é o mesmo, né, de outros que já foram feitos, que a gente fala de Recordbox, para fazer leitura no CDJ. O nosso objetivo hoje é integrar os CDJs e o mixer, ou a controladora, a essa nova parte, né, do Recordbox, ok? O Recordbox, ele já saiu, né, a versão nova dele, essa primeira versão, na verdade, né, do Recordbox DJ, que eles estão chamando, né? Tem o Recordbox, seria o Recordbox que a gente já conhece, e o Recordbox DJ seria essa parte de performance, essa aba performance, que essa é paga, e a outra continua sendo free. Essa que você tem que comprar, né, que é essa que a gente vai discutir, ela começará a vir gratuitamente em alguns hardwares. Então, vamos supor, você já tem um equipamento hoje, tem uma SZ, uma SX, uma SR, uma SB, né, uma controladora da Pioneer, e você quer colocar esse sistema novo, você pode, mas você vai ter que pagar pelo software. Se você, de repente, quiser já de cara ter o software incorporado, já existem 2 produtos novos que já vêm com a licença, né? E já vem também com alguns botões de acesso que não existem nas controladoras antigas, porque as outras são todas feitas para Cerato. Então, está bem no momento de transição, né? Tem recurso, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês aqui, que não existe botão para acessar, né? Vai ter que ir lá e apertar no mouse. Mas se tivesse, por exemplo, uma RX, já teria o botão lá, né? Então é aquela coisa de controlador mesmo, porque o controlador, como eu falei, é um controle remoto do software. Se você coloca recurso do software que não tem botão que chega nele, o recurso está lá, né? A única limitação que já dá de cara, já dá para a gente anunciar, porque isso já foi colocado aí, inclusive na internet, tudo, é que não dá para usar o Recordbox novo em linha, da linha, por exemplo, a XDJ-R1. Porque a XDJ-R1 ela não é uma controladora, né? Oi? Ela é o que a gente chama de multiplayer, né? Então ela funciona no Recordbox do padrão CDJ, né? Ou seja, então já tem Recordbox nela. Então ela não vai funcionar com o Recordbox de software, né? De sistema digital. Vamos dar uma olhada. Essa aqui é a cara da RX. Para vocês terem só uma base, né, para ter uma noção, a RX equivaleria a DDJ SX. Tá? Ela tem um jogo menor, ela tem um conjunto um pouco menor. E aí, o que equivaleria a SZ, que é essa que está em cima da mesa aqui, é maior, que tem o mesmo tamanho de jogo do CDJ grande, seria a RZ. Tá? Então, assim, se a gente olhar, praticamente, né, eu não cheguei assim a olhar de ficar comparando o botãozinho, mas de cara já dá para ver que tem coisas, né, que não está na outra. Né? E é a necessidade ali de conseguir acessar uma função que não existe. Né? Então, praticamente isso. Bom, essa é a cara, né, que o software tem agora. E essa tela aqui, ela divide espaço com a tela que eles chamam de export, que é a tela que a gente já conhecia, né, a tela tradicional do Recordbox. Então, como hoje, né, o objetivo não é falar dessa tela, é falar da outra tela, eu vou ser mais breve nessa aqui. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai trazer uma música para dentro do Recordbox, a primeira coisa que a gente precisa fazer é garantir que essa música vai estar dentro de um lugar. Deixa eu só ver aqui, eu tenho uns testes aqui que a gente vai fazendo em aula. Então, assim, as músicas que vão constar na playlist e na coleção, elas precisam ter uma origem. E essa origem tem que ser única. Tá? Qual que é essa origem? Quando eu digo origem única, o que é? Tem que estar numa única pasta. Por exemplo, o meu computador aqui
eu tenho isso num HD chamado arquivos aqui, está dentro dessa pasta músicas, tudo que eu tenho está aqui dentro. Ah, mas é minha coleção inteira? Não, não é minha coleção inteira, é aquilo que eu tenho dentro do computador que veio parar aqui por algum motivo, eu precisei usar em algum momento. Porque a coleção inteira de música não cabe dentro do computador, nem é legal que ela toda fique lá, né? Vai ocupar espaço com coisas que, de repente, não vai usar. A gente tem que começar a separar aquilo que é para trabalhar e aquilo que é para ouvir, né? Deixar em bibliotecas diferentes. Mas tudo que está no computador, eu também tenho guardado isso fora dele por segurança. Quando vem para o computador, essa pasta vai conter arquivos que vão ter informações que foram incorporadas nele por softwares como Recordbox e, no meu caso, pelo Tractor também. Então, eu faço o trabalho 2 vezes. Então, todos os meus arquivos, se eu modificar de lugar, renomear arquivo, mudar a pasta, qualquer coisa, eu danifico toda a minha biblioteca do Recordbox e também do Tractor, né? No meu caso, é problema dobrado. E esse é um dos grandes problemas, né? O Recordbox, para efeito de preparação de arquivo, de tudo que eu já testei entre Serato, Tractor e Recordbox, não tem nenhum, sinceramente falando, que seja tão bom quanto o Recordbox. Tá? Ele, para preparação, ele bate qualquer um. Agora, o problema são as limitações, né, que ele tem em relação ao próprio hardware, né? Ou seja, é muito caro você ter um recurso. Por exemplo, se eu quero ter Hotkill, o meu desembolso tem que ser maior do que se eu não usar Hotkill. Se eu quiser ter um loop ativo, né, só o Nexus para cima que lê isso. Né? Então é Nexus e XDJ1000 só. Né? Então é um recurso assim, pô, mas loop ativo lá no Tractor é um botãozinho, né? Aqui eu tenho que ter um equipamento caro, né? Com essa solução desse Recordbox novo, isso também vai mudar um pouco. Se vocês repararem, né, já nas próprias preferências desse Recordbox aqui, do Free, vocês vão reparar que lá nas configurações, aqui, ó, se vocês repararem aqui embaixo, ó, nessa tela, já tem aqui, ó, número de hotkills. Vocês perceberam isso já? Alguém já tinha olhado essa função? Né, ó, 3, que é o que a gente está acostumado lá, tem ABC. Só que eu posso vir aqui, ó, e apertar 4, né? E já apareceu 4 hotkills aqui. Aí você fala, pô, mas cadê o botão físico, né? Não tem. Onde tem? Por enquanto, só na XDJ-RX, que é um equipamento para o Recordbox também padrão CDJ. Eu estou falando aqui de número de hotkill, porque, por exemplo, a XDJ-RX, ela é plataforma CDJ, mas ela já tem 4 hotkills lá nela. Então, se você for usar o Recordbox e só tiver 3 hotkills, você perde o botão lá, perde um recurso. Então, coloca lá o botão D. Ah, mas eu não tenho isso aqui. Não tem problema. Se você pegar aquela música e for plugar na RX, vai estar lá. A questão é que agora, pensando em controlador, já indo para um outro universo, né, para dentro do computador, 3 hotkills é ridículo, porque eu não tenho limitação agora física mais, né? Então eu tenho que ter pelo menos uns 8, que é o que o Serato já oferece, que é o que o Tractor já oferece. E é o que vai acontecer, né? Então, nessa tela aqui são as configurações que a gente já está habituado, né? As configurações tradicionais do Recordbox, organização do display, né? O que vai aparecer nele, aquela coisa toda, coluna lá, traffic light, análise de tonalidade, aquela coisa toda. Só que as músicas que forem preparadas e feitas para ser usado em CDJ, agora podem ser usadas em controladora. Essa que é a sacada. Então aqui, ó, essa pasta tem lá, eu peguei 3 músicas aqui diferentes, né, bem distintas, para poder ver justamente essa parte de funcionamento aqui. Então a parte de grid lá, né, tem aquele papo do metrônomo lá. Isso aqui é um... O que é isso aqui? Essas grades, né, que a gente vê aqui, ó, colocaram na música, elas ficam vermelha, azul, 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 vermelha, azul, 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 porque na verdade o vermelho é a tônica, né? Então é bit 1, depois 2, 3, 4, bit 1, 2, 3, 4. Se isso aqui estiver fora do lugar, colocado de forma errada, você vai ter essa informação errada também, né? Ou seja, na hora que for tocar, ele vai ficar tocando, pode cair de repente o snare e o kick trocado.
E tudo que você for fazer depende disso aqui, né? Isso aqui vai fazer sincronizar CDJ com CDJ, deck com deck, deck com efeito, efeito com sample, ou seja, tudo depende de BitGrid para funcionar, se você quiser que as coisas se sincronizem, né? Então, se você, de repente, colocar lá, mas eu gosto de mixar tudo na mão, não sei o que, não vou usar sync. O fato de não usar sync não significa que não precisa fazer BitGrid, porque senão os efeitos vão ficar errados, né? E o BitGrid, por exemplo, é uma coisa que o sistema faz e nem sempre faz bem. Quando eu testei essa música aqui, uma vez em aula, ele não colocou o BitGrid no lugar certo, ou seja, essa música aqui, o sistema detecta e fala, opa, é aqui, ele colocou no contratempo. Então, esse tipo de coisa faz com que a gente tenha que ficar, pelo menos, conferindo, né, os BitGrids da música. Se a música tiver variação como uma música acústica, por exemplo, os BitGrids têm que ser feitos praticamente manual, né? Essa música já tá feita até um certo ponto, né? Eu sempre uso esse exemplo porque ele é bem complexo, né? A música tá ali, 90.88, mas ao decorrer dela, isso fica oscilando e variando, né? Então, essa tela é a tela de gerenciamento, a gente faz tudo. Essa música aqui, por exemplo, já está com kill point. Ó, eu posso colocar 10 pontos de kill, né? Desses pontos de kill, eu posso transformar eles em loop, kill loop, ou posso transformar ele em active loop, quando ele está vermelhinho, que é esse ponto vermelho aqui de cima, que significa que a hora que a música estiver tocando e passar pelo primeiro bit da onde está demarcado esse loop, vai entrar em loop sozinho, né? Se eu não quiser que entre sozinho, deixa ele amarelo. Aí ele vai virar um kill loop. Kill loop é um ponto de kill, que a hora que você dá play, você está dando play no loop, certo? E você pode dividir essas 3 categorias de kill em 10 slots. E depois você tem mais 3 aqui, ó, possibilidades. Agora 4 no caso do RX, né? Onde você pode colocar os hot kill, que são essas letrinhas que estão aqui em cima. Beleza. Depois que fez tudo isso, né, essa é a tela de exportação. Já organizei meus arquivos, vem para essa tela, manda sincronizar ali, coloca o dispositivo lá, o pendrive no computador, escolhe qual playlist eu quero mandar, e beleza, mandou para o pendrive. Uma coisa que o pessoal me pergunta muito mas como que eu faço o contrário, né? Eu tenho minhas coisas no pendrive e eu quero trazer para o Recordbox. Esse caminho não existe, você viu o gráfico que eu mostrei lá, né? Mas como que eu vou fazer, por exemplo, se eu trocar de computador? Eu troquei de computador. Inclusive, estão assim, espelhados praticamente, né? O Recordbox daqui e o daqui desse computador são idênticos. Mas como que eu fiz isso? Existe a possibilidade de importar toda a sua biblioteca, aliás, exportar sua biblioteca, através dessa cópia de segurança aqui, ó, tá vendo? Você efetuar cópia de segurança. Quando você efetua uma cópia de segurança, você está guardando todas as informações de dados das músicas, não as músicas. Só as informações de dados das músicas. Hotkill, BitGrids. Depende do tamanho da sua biblioteca. Tá? Não é gigante como a pasta de música, mas é um arquivo grandinho. Tá? Aí você pega e guarda esse arquivo lá. Aí você pega as suas músicas que estão naquelas pastas e leva para outro computador e depois restaura a biblioteca. Só que não pode voltar em lugar que tenha nome diferente. O HD tem que ter o mesmo nome, o caminho tem que ser o mesmo, a pasta onde está a música tem que ser a mesma. Aí você volta, beleza. Agora, se você quiser ter um pouco mais de trabalho, deixa outro nome e fica procurando uma por uma. Uma vez feito tudo isso nessa tela, né, aí a gente, mudando para a tela de performance, a gente passa a ter a mesma biblioteca. Né? Isso que é o interessante. Eu estou acostumando ainda com os atalhos para chegar aqui. Né? Essa tela, pode ver que eu mudei a tela lá em cima, vocês até perguntaram, Rogério, tá vendo? Eu mudei lá em cima, percebe que o browser aqui embaixo é o mesmo. Né? Então, não mudou nem a posição que eu estava. É igualzinho. Então, o objetivo se eu quero tocar, o objetivo da Pioneer, se eu quero tocar com CDJs, continuo fazendo o que eu já fazia. Se eu quero tocar com controladoras, viro para a página aqui e todas as músicas que eu preparei para o CDJ já tem os dados
prontos para usar aqui. Nessa tela aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui embaixo Hotkey que vai de A a H. Então agora já tem 8 Hotkey. Mas, por exemplo, como que eu faço para colocar Hotkey se a tela de gerenciamento só tem 4, né? Aqui tem 8. Nesse caso tem que ser por aqui. Né? Então nessa música, por exemplo, ela tem Hotkey 1, Hotkey 2, esse Hotkey C, né? A, B e C, né? Mas se eu quiser, por exemplo, ter mais Hotkey, eu posso colocar. Só que daí eu vou ter que colocar isso de uma maneira... Vou parar um ponto qualquer aqui. Eu vou ter que colocar por aqui, né? Tá? Eu marco por aqui. E se eu quiser apagar por aqui, eu também posso. É só o mesmo botão que você aperta para acionar e para marcar, você aperta com Shift, né? Ele faz o caminho contrário, tá? Os comandos, geralmente de Shift, são os mais chatinhos, porque são as funções secundárias. E a gente tem uma mania, né, geralmente, pelo menos eu, né, tem uma mania de ficar olhando para o nome do botão, né, e não olho o que está escrito embaixo dele, que é a segunda função. Né? Então, aqui embaixo, a informação que vem DDJSZ e está detectando 2 CDJs também. Por que o CDJ está sendo detectado dessa forma? Porque, na verdade, para o equipamento, para o software, né, esse equipamento passa, nesse momento, a ser uma controladora. Tá? Então, se eu quiser fazer funcionar os CDJs, eu posso, como controlador. Se eu quiser fazer funcionar a controladora, eu também posso. A diferença, basicamente, ela está aqui, ó, nos drivers. A DDJSZ, por exemplo, ela tem uma placa de som de 10 canais. Então, os canais de saída vão ficar aqui, ó, output 1 e 2 para o deck A, né, 3 e 4, 5, 6, 7, 8 até para o deck 4. Depois ele tem a série de samplers separada. E tem esse output preview aqui, que nem está usando aqui, porque na verdade falta a placa aqui, né? Mas poderia ser usado também. E essa parte muda quando você mudar o driver, né? Então, por exemplo, se pegar aqui e jogar o CDJ, a gente já vai enxergar um dispositivo de uma forma um pouco diferente. Já vai faltar aqui, não tem driver suficiente para poder alcançar o deck 3 e deck 4. Mas os drivers originais do CDJ está aqui, ó. 2000 Nexus 1 e 2000 Nexus 2. Só que se eu escolher esse driver, só vai tocar um deck ou outro. Né? Para poder fazer uma única placa, tem que agregar os dois, né, num driver virtual, um driver que não existe. Mas eu poderia agregar nesse driver qualquer placa de som que esteja. Eu posso pôr a placa on-board, mais a DSZ, mais a HDMI aqui, mais as duas, tudo junto num driver só. E faz um mega driver, né, maluco, assim, né? Funciona. Não sei se é muito recomendado, mas funciona. Então, a região, por exemplo, aqui do mixer, né, da controladora, ele tem, essa controladora especificamente, tem umas chaves aqui em cima, só que está um pouquinho alto, que permite que ele funcione como um mixer analógico, né, e eu posso colocar tudo para USB para poder funcionar. Então, por exemplo, o USB, ele ativa o driver que vai fazer funcionar. Se eu colocar, por exemplo, CD, vai ligar uma conexão analógica aqui atrás. Depois, em cima, aqui, ó, eu tenho esse botão 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, que são os processadores de efeito do software. Tá? É a ativação do processador de efeito do software. Se a gente pegar, por exemplo, a tela de FX, vamos fechar essas preferências. E essa parte aqui, por exemplo, me ficou muito familiar ao Traktor. O que eles fizeram aqui? Né? Eu tenho a música tocando, está ativado um mixerzinho aqui no meio, eu não preciso ver ele se eu não quiser, tá? Eu posso montar a tela de diversas maneiras, então deixa eu mostrar esses layouts aqui, ó. Posso tocar na horizontal, posso tocar na vertical, posso tocar com 4 decks na horizontal, posso tocar com 4 decks na vertical. E essa parte, por exemplo, é uma herança do Serato, né? Ficou muito parecida com o Serato. Uma coisa que eu achei interessante nesse sistema é que essa parte de efeitos, eles fizeram muito similar ao Traktor, mas eles colocaram vamos dizer assim, um cardápio aqui de efeitos que é bastante parecido com o do mixer, né? Então é muito familiar para quem vai utilizar,
Eles fizeram uma linguagem muito parecida com a linguagem da Pioneer mesmo, ou seja, os efeitos similares ao que a gente tem na linha DJM 900, considerando ter algumas coisas a mais, mas é muito parecido. Eu também posso trabalhar com o efeito no modo group, né? Que eles chamam aí de modo múltiplo, né? Que permite que você utilize 6 processadores, porque aqui fisicamente eu tenho 3 botões, 3 knobs aqui, ó, de controle. Minha mão desse lado aqui, ó. Eu tenho esses 3 caras aqui, ó, que são os parâmetros lá daquele efeito, tá? Então, se eu estiver tocando e ligar o efeito e colocar, ó, isso aqui é o reverb, né? Eco, espiral, igualzinho do 900. Dentre essas opções aqui, essas soluções, a gente tem também mais agora o 3 e 4 aqui, que permitiria que a gente ligasse 12 processadores. Então, a gente tem aí, como no Tractor, 12 processadores em modo group, ou a gente tem 4 processadores em modo single, ou a gente pode intercalar isso. O problema é que, para poder utilizar os processadores a mais, né, se eu colocar 4 aqui, aparecendo 6 desse lado e 6 desse lado, eu não tenho o botão suficiente na controla para alcançar isso. Eu não sei se, por exemplo, eu não tive a oportunidade de testar esse sistema, por exemplo, com SP1, que a SP1 é uma controladora não é de efeito, ela tem os pads, ela tem o browser e tem os efeitos. Se ligar uma SP1 aqui, pode ser que de repente a SP1 alcance os outros processadores, enquanto esses processadores são alcançados pela SZ. Pode ser que seja, mas só plugando para ter certeza, né? Os dois ao mesmo tempo. Como no Tractor, quando pluga X1, né, ele assume um comportamento de distribuição de mapa. Pode ser que aqui funcione assim, mas isso é uma coisa que eu não consegui fazer, porque eu não tinha uma SP1 em mãos. Eu só testei a SP1, inclusive no Serato só. Nunca testei em outro sistema. Outra coisa aqui interessante é esse Release FX. Isso é legal. Esse Release FX aqui é uma herança do RMX1000, aquele processador de efeitos, né, que tem aquele redondo na lateral, né? Aquele processador, ele trabalha com uma espécie de macro de efeitos. Então, na hora que você vira um botão, ele praticamente gira diversos parâmetros e cria um efeito que o efeito sozinho não conseguiria criar. Só que daí mistura tanta coisa que você não consegue brecar todos aqueles efeitos, né? Então, eles criaram uma forma de sair do efeito de forma interessante, ou seja, desarmar todos os efeitos acionados pela macro, né, através de um backspin, ou através de um eco, ou através de um desligamento de start-stop, igual de toca-disco, né, aquela desligadinha, né, aquela desligadinha. E isso foi colocado aqui, né? Só que isso é um recurso, por exemplo, que já não tem botão para alcançar, né? Então, para a gente poder ver um recurso desse funcionar, teria que ter uma RX ou uma RZ. Dá para fazer isso manualmente, né? Se a música estiver tocando. Tá vendo? Ele desliga o efeito com esse desligamento. Acho que tem um esquema do teclado manual. Sim, porque você tem essa possibilidade aqui, ó. Eu entendi o que você está falando. É que eu estou dizendo assim, que o equipamento físico não tem. A mesma coisa acontece no Tractor. O Tractor também pode fazer um teclado. Tem mapeamento de teclado, ó. Isso tem, ó. Por exemplo, o espiral. O espiral vai acumulando, né? Tá vendo? Ele desliga o efeito. Aí a hora que a música volta, ela volta limpa. É justamente o que faz o RMX1000, né? Ele tem um botãozinho assim que você puxa, ele é uma alavanca, né? Você puxa, ele volta para a posição. A hora que você apertou, é a mesma coisa que apertar esse ON aqui, né? Aí poderia fazer esse desligamento vinyl break ou fazer eco, né? Tá vendo? Ou poderia fazer backspin. Certo? E agora, o tamanho da duração dessa saída, né? Aí isso pode ser regulada.
Tem aqui, ó, 1 por 1, né? Se o vinil break está em meio, né? Mas poderia fazer 3/4, poderia fazer 1/4, 1/8. Você pode escolher o tamanho. 2/1 vai ficar um vinil break gigante, né? Vai demorar para parar, né? 1/2 fica parecido com toca-disco. Fica igual ao do RMX, tá? Então esse Release Effects aqui é um lance interessante, porque você vem acumulando efeito do processador assim, é uma forma de você ter de desligar todos os efeitos de uma vez só com uma saída que também é um tipo de efeito, né? Que é um efeitinho de saída. Bom, existe um botão aqui, deixa eu colocar na câmera, que é esse botão aqui, ó. Um botão chamado Beats, né? Esse botão aqui é o botão que vai mudar o parâmetro de tempo dos efeitos, né? Divisão de tempo, né? 1/1, 1/2, 3/4, né? Divisão de tempo da música. Do efeito na música, né? Não da música. Descendo aqui, deixa eu ver. A gente tem mixer aqui no meio. Tem esse REC, que permite fazer a gravação do que você está fazendo, ou seja, você pode pegar aqui o Master Out, né? E no Master Out você grava tudo aquilo que você está fazendo. Então, para gravar, quero fazer um set. Quero gravar o set, você pode gravar ali. Isso vai ser endereçado por uma pasta que você pode mudar as configurações, as preferências. Você põe na pasta que você quiser. No deck aqui, nessa área aqui, a gente tem alguns botõezinhos ali pequenos. E uma coisa que eu achei assim, a gente não tem a informação, pelo menos na controladora, nessa daqui que foi feita para Cerato, a gente não tem algumas respostas visuais de algumas coisas que estão sendo feitas e são muito pequenas. Por exemplo, o range do pitch. Isso aqui é o tamanho, né, que eu posso colocar ali no percentual que eu estou alterando. Então, por exemplo, pode ser mais ou menos 6, mais ou menos 10, mais ou menos 16 ou wide, né? Como no CDJ. Só que no CDJ, a gente está olhando a tela aqui, está pertinho. Apesar de eu enxergar bem, não precisar usar óculos, mas ali me incomoda um pouquinho de olhar tão distante, né? Esse range aqui, ó. Tá vendo que ele está mudando ali, ó? Então, assim, é mais pela cor mesmo, porque não dá nem para ler o que está escrito ali direito, ó. Então, assim, eu sei que essa cor aqui, 10... o vermelho é o 10, né, que é o que geralmente se usa, né, o valor intermediário aí. E depois a gente tem aqui as funções de MT, seria o Master Tempo, Q, Quantize, o Sleep, né, o Sleep que é aquela função que quando você faz qualquer interação de tempo, a música continua tocando, na hora que você desliga a interação, a música está lá na frente, né, que pode estar ligado ou não. Essa controladora tem acesso a isso. Tá, o botão está aqui, ele pode ser ligado e fica com esse símbolo vermelho. Aqui já é um pouco mais bandeiroso, porque também acende o botão na controladora, além de todas as informações visuais que tem aqui. Esse cara do lado aqui, ele é bem legal, no sentido de que você pode trabalhar diversas funções e páginas diferentes aqui. E aqui embaixo tem pequenininho um Memory Queue Call, não sei se dá para ver daí. Isso também não tem botão para alcançar. O Memory Queue Call é exatamente o que tem no CDJ, né? Quando a gente vai chamar aqueles 10 pontos de queue só memorizados no Record Box. Então, por exemplo, eu tenho um ponto de queue na música lá, só que está lá no meio. Eu não quero da primeira batida, eu quero aquele queue lá do meio da música. Aí você vai no call, você empurra 1, empurra 2, empurra 3, até chegar naquele ponto que você quer, né? E essa função está aqui embaixo, tá? Essa setinha para você navegar para frente ou navegar para trás ali para alcançar aquele ponto. Na parte de baixo aqui, a gente tem Hotkey, o Pad FX, o Slicer, Beat Jump. Só que na controladora está escrito funções físicas aqui, está escrito funções que pertencem ao Cerato, né? Então, apesar de estar mapeado para cá, a gente tem que se orientar meio pela informação que a gente tem aqui do Record Box. Por exemplo, eu tenho 4 hotkeys nessa música, né? Então, aqui beleza. Está memorizado aqui.
Se eu pegar e apertar o Roll, eu mudei para cá, agora eu tenho uma gama de efeitos aqui nessa aba, né? Ou seja, os 4 primeiros aqui, ó, são o efeito de sleep loop, que seria o roll mesmo, né? Que vai de 1/8, 1/4, 1/2 e 1/1. Mas eu posso mudar esses valores também, tá? Eu venho aqui embaixo, seleciono qual botão eu quero, aperto o bit, eu altero a diferença desses valores. Por exemplo, e 1/1. Né? Isso aqui é legal, porque quando o bit grid está feito, todas as interações ficam extremamente perfeitas, né? Então a música pode estar tocando, você sempre vai respeitar o grid. Se estiver ligado o quantize, se tiver tudo, não tem como apertar errado. E depois, na parte de baixo, começa uma gama de efeitos que são processadores além dos que já tem lá em cima. Além daqueles 12 que a gente tem lá, a gente tem mais processadores de baixo. Então, se eu quiser delay, por exemplo... Vou voltar um pouco mais a música aqui, né? Só de apertar o botão já tem delay, ó. Só que eu posso, como eu falei, eu posso mudar o parâmetro desse delay se eu quiser. Tá? 3/4, 1/2, 1/4 e tal. Estou mudando aqui, né, aqui embaixo o parâmetro, e eu seguro o botão, né, com o efeito, e ele vai mudando o parâmetro aqui em tempo real, em tempo de execução. Filter, né, ele vai fazer é um LFO, né, de passar alta e passar baixa, é só passar baixa, na verdade, e volta pro flat, né? E o tamanho desse caminho, desse LFO, eu também posso escolher, né? Ó, 32/1, ó, vai demorar 32 bits para ver o ciclo completo, né? É um efeito interessante também, né? Ele fica bem dinâmico para poder usar dessa forma, de mudar esses parâmetros dessa forma. Mas é um efeito que tem que aplicar também com pontos bem estratégicos, então ele dá uma detonada no som. O reverb, ó. E aqui no final tem um vinyl break, que é parecido com esse vinyl break aqui de cima. Acho que por isso que você tinha comentado, né? Aqui tem 3 tipos, o vinyl break é um efeito específico, mas não é para sair do efeito de cima. Tá? Tá vendo? Tá em 3/4. Você pode fazer o roll e sair pro vinyl break. Depois tem uma outra página, né? Você pode virar a página aqui. E aí tem mais 8 de novo, né? Esses 4 primeiros, da mesma forma que é o roll, né, na página anterior, a gente tem o trans agora, que faz o som ficar picotado, né? É como se fosse fazer corte no crossfader, né? Então ele tem as divisões de tempo aqui. Um oitavo, um quarto, um meio e 1/1, né? Pitch, aí ele vai mexer na tonalidade, né? O crush, que é aquela distorção digital, né?
noise, ele vai soltar um white noise em cima da música, né? E o eco, que para a música, inclusive, né? Ele corta o sinal. Né? Ele consegue travar ali. E você pode acionar, porque aí não tem aquele perigo, aquele problema de ter que segurar um botão e cortar o fader para fazer aquele post-fade. Então ele já faz o corte do sinal, né? E se você quiser voltar, basta você dar mais um acionamento nele, ele desliga o efeito que ele trava e volta de novo. Bom, isso a gente falou da aba Row, né? Porque a gente estava aqui, ó, quer ver? Vamos abrir aqui. Mudar na controladora? Dá. Só que o que está escrito ali não é o que faz, né? Ó, então ela está aqui, ó. Hotkey, né? Esse Row, que é onde vem essa gama de efeitos. Aí tem o Slicer, né? O Slicer, ele vai fazer a música tocar. Tá vendo? Ele já seleciona um fragmento, dividiu a música aqui em 8 pedaços. Cada pedaço desse aqui pertence a um desses botões, né? E aí o pad vai andando, né? Até trocar a parte. Certo? O Slicer aqui não tem muita diferença, né? Acho que o Serato faz da mesma maneira, o Slicer. E aqui tem o Sampler. O Sampler, ele, na verdade, aparece de outro jeito aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Deixa eu desligar essa aba de cima aqui. O Sampler, eu peguei algumas coisas, eu montei uma bibliotecazinha aqui, só para poder demonstrar. Diferente do Traktor, por exemplo, que quando a gente fecha o Traktor, a gente abre de novo, perdeu tudo, eu já fechei ele várias vezes e abri e o Sampler continua lá. Mas o Sampler não tem o mesmo conceito do Remix Deck, tá? Apesar de ter uma certa similaridade. Lembra um pouco o funcionamento do Remix Deck. O Remix Deck no Traktor é 64 decks que você pode acionar. Mas é como se fosse um mini Ableton, né? Você aperta, você pode tocar na horizontal simultaneamente, ou cada vez que você apertar a linha de baixo, ele desliga de cima e dá continuidade. Aqui não. Aqui não existe essa regra. Aqui são 64 bancos, 64 slots, né, de sampler mesmo. E o sampler tem essa característica, né? O que você colocou lá fica. Então, esses caras aqui, eles vão ser acionados por um volume separado. Ele sai na placa de som dessa controladora no 910. Tá? Se fosse um outro sistema, teria que achar um canto na placa de som ali que conseguisse sair. Tá? Que aqui tem 10 saídas. Então, esse cara aqui, por exemplo, o Kick, ele está aqui no primeiro. Ó. Eu peguei e montei aqui 3 pecinhas de uma 08 e embaixo 3 pecinhas de uma 909. Então, aqui tem um snare e aqui tem um chimbal. Esses caras aqui foram configurados para trabalhar em modo one shot, que a gente chama, né? Eu não sou drumming, mas dá para dar uma enganadinha aqui para mostrar, né, só o funcionamento. Eu já errei. Mas isso aqui usando esse conceito, né, de one shot. E como que eu consigo mexer nisso, né? Se eu vier colocar o mouse em cima, abre um editor aqui, ó. E esse editor é um editor só desse carinha, só desse quadradinho, tá? Aí eu vou colocar lá MT, Master Tempo, Sync, ou seja, ele vai respeitar o sincronismo, quantização, etc., do que está no meu bitgrid aqui em cima. Se deixar ligado, sim. Ele vai respeitar. Se você desligar, ele vai tocar em qualquer ponto. Aí depois tem aqui as opções, né? Esse cara aqui, ó, modo de reprodução one shot, que é um modo de reprodução de um único tiro. Apertou, tocou e morreu. Se eu colocar nesse modo de cá, ó, do lado, já é modo de reprodução em loop. Isso é para a gente colocar, por exemplo, uma sequência de loop, com começo e fim já editado, e dar play e deixar ele rodando ali. E depois tem esse modo gate aqui, ó, reproduzir o áudio do sample enquanto ele clica no botão do pad, né?
Aqui embaixo eu posso controlar o volume independente de cada um deles, porque de repente você pode ter uma gravação que está mais alta do que a outra. Você monta o seu banco de sampler e corrige os volumes, né, entre cada um deles, entre as partes, para que todo mundo, ao seja executado, toque no mesmo volume, até porque a gente não tem esses canais para controlar volume fisicamente na controladora. Vai sair tudo por um master só, tá? E aqui embaixo tem os ajustes de ponto de partida, né? Às vezes o loop lá ele está certo, mas você quer que ele saia mais para cá ou mais para cá, seria o punch-in, né? Esses caras aqui estão montados, os de baixo eu coloquei a 909. Tem o chibol de cima, um clap, uma caixa. Então isso aqui é um banco de one-shots. Eu tenho esse banco com 8 partes, depois eu tenho mais um banco com 8 partes, mais um banco com 8 partes, mais um banco com 8 partes. Dá para brincar bastante com o sampler, né? E tem esse outro lado também, que tem a mesma quantidade de novo. Nesse segundo aqui, ó, eu já coloquei loops. Então, por exemplo, esse loop vai ficar tocando infinitamente. O volume dele já não é controlado pela via do canal, né? Tem a saída do sampler mesmo separada. Aqui tem um outro sampler. Tá vendo que tá um pouquinho fora? Por que fica um pouquinho fora às vezes? Pode ser um pequeno deslocamento que tem que colocar no ponto de entrada, ou ao mesmo tempo pode ser que em algum lugar aqui, algum deles, por exemplo, está desligado a quantização, ou pode estar desligado para que... olha aqui, ó. Isso é interessante. Ó. Tá vendo que está aceso o master aqui? Esse cara todo aqui tem que obedecer o bit grid. Só que como as músicas estão paradas, ele é o master. Ficaria ao contrário. O que está tocando aqui, a música vai virar escrava daqui. O sync vai vir de lá, o pitch vai ficar bobo. A música vai tocar em cima dele, porque aqui está como master. Se eu desligar esse cara, ele vai ter que ficar escravo de alguém. Então quem define o BPM agora pode ser a música. Se eu ligar aqui agora. Deixa eu ligar todos esses links. Esse loop deve estar meio forinha, né? Mas dá pra ver que ele está obedecendo, ó. Porque eu diminui o BPM da música e ele diminuiu junto aqui. Agora eu desliguei a música, ó, eu perco o pitch, né? E ele ficou lento também. Aqui embaixo eu coloquei, por exemplo, um baixo. Um synth, né? Vou pegar aqui um loopzinho. Mais pra frente. Opa, tô no slot vazio. Ele tá tocando esse cara aqui, ó, em cima desse elemento aqui. E tá sincronizado na dependência do outro ali, ó. E tá desligado o quantize também, o que faz com que a hora que a gente aperte o botão, ele solte milissegundos fora do lugar. Ó, agora saiu certo, tá vendo? Porque a quantização não deixa deslocar. Só aqui embaixo, ó. Agora sincronizou todo mundo, era o quantize que estava desligado ali. Tem um oscilador também, que esse cara aqui, ó. Essa aqui é como se fosse uma espécie de sampler também, onde você pode colocar algumas coisas que possam sofrer um sample, por exemplo, que possam sofrer algumas alterações. Então, por exemplo, eu posso sofrer uma alteração de pitch. Aqui está gravado algumas coisas.
que vem original. Se eu quiser, por exemplo, isso aqui é do banco de jornal, mas eu posso trocar esses conteúdos, tá? Basta estar na biblioteca de listas de reprodução. Quer ver? Deixa eu abrir aqui, ó, para vocês verem onde eu estou mexendo. Esse cara aqui, ó, é como se fosse uma sirene, ó. Só que isso está gravado lá. Qualquer elemento sonoro que eu colocar ali naquele oscilador vai sofrer isso aqui, ó. O noise. Esse noise está gravado no software. Timbal. Um timbal reverso, né? Existem algumas funções também que eu não tive acesso, porque vão começar a ser montados alguns packs, né, de venda, né? Então, tem algumas coisas no software que a gente não consegue alcançar ainda, a não ser que compre, né? E no beta, algumas coisas até estavam abertas, mas eu também não estava com muito recurso para conseguir ver tudo aquilo funcionar. A hora que eu fui lá e ativei a licença beta para uma licença oficial, aí fechou, as funções estavam abertas, né? Então, mas também na beta tinha algumas coisas que não funcionavam, que estavam alguns erros, que nessa versão está ativado, está corrigido, né? Sei lá se era correção ou se era coisa para somente ativar. Vamos dar uma olhada, aí no caso do CDJ bem rápido, né? E eu vou deixar um tempo aí, 10, 15 minutos, para a gente poder falar um pouquinho sobre alguma coisa que vocês perguntarem, tá? No caso do CDJ, eu vou mudar aqui, ó, as preferências para aquele agregador que eu usei. Porque eu preciso que esse CDJ funcione como placa de som 1, 2, e esse cara funcione como placa de som 3 e 4, senão eu não consigo ter isso em áudio separado no mixer. Agora, quando eu apertar o CDJ, ele não vai simplesmente dar play lá. Eu preciso fazer uma configuração. Eu preciso que isso seja visto por vocês. Espera aí, vamos ver se dá para ver o display aqui do... no CDJ, como que a gente consegue acessar, como que a gente chega até o software, né? Eu tenho lá no Nexus a opção de disk, que seria CD, no caso de SD, que é cartão de memória, USB, que é para quando a gente está lendo um pendrive, Link, que é para o Prodigy Link e as conexões externas de software, que é o caso que a gente vai usar, e o Record Box lá em cima, que é para quando eu quero acessar um conteúdo, por exemplo, sei lá, um conteúdo de música que está no meu celular via Wi-Fi, né, no Record Box do celular. Eu consigo acessar por ali. Nesse caso, a gente vai usar o link. Então, ó, aparece, a hora que eu aperto o link ali, aparece esse símbolo aqui, que é o computador que está se conectando ao CDJ. Depois eu aperto aqui de novo, e ele cria, né, essa conexão. E do ladinho aqui, ó, fica ali um deck, ó, tá vendo? Uma interrogação. Ele está perguntando quem que esse cara vai assumir no Record Box, né? Aí eu vou lá e giro aqui, e ele vai ser um deck 1, né? Poderia ser deck 1, 2, 3 ou 4, né? Então vamos colocar como deck 1. E eu dou OK. Uma coisa que eu acho que poderia melhorar, e que eu coloquei no relatório também, é que a partir do momento que eu fiz essa conexão, já está funcionando, tá? O CDJ agora já é o controle geral do sistema. Mas eu, particularmente, acho que essas informações que estão na tela do computador, gráfico da música, hotkey e todas as informações da música, deveriam vir para a tela do CDJ. Né? Porque isso acontece no Traktor, né? Na hora que eu coloco o Traktor para o HID, as informações de lá vêm tudo para cá. Aí você enxerga tudo, né? O que você precisa, você enxerga aqui na tela. Nesse caso, ele fica só com a conexão indicando, tá? Então, se eu apertar aqui, ó, agora eu estou no mixer, né? E todos os comandos estão aqui no CDJ. Como
comando de Hotkey. How low can you go? How low? Oi? Qual? Acessa. Você navega por aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ah, não. Mas nada na sua tela do CDJ, só no computador. Só no computador. Então, nesse caso, você tocaria com o CDJ normal, mas você vai ter que visualizar ali o que está acontecendo, né? Então, é parecido com tocar com a controladora, né? Porque na controladora você também não tem display, né? Você é obrigado a olhar para a tela. A única coisa que, como tem display ali, poderia ter esse recurso de voltar a informação para a tela, como acontece no caso do Traktor, né? Que acaba tornando uma coisa bastante interessante. Você só vai olhar para o Traktor mesmo quando você precisa. Mas as funções gerais da música, ou seja, toda essa parte aqui, ó, gráfica da música, né, as informações de ponto, etc., vai estar tudo lá na tela. Nesse caso, ela não vai, né? Foi mais uma sugestão que eu coloquei no relatório, porque seria interessante, né, você poder ver a parte da tela ali no display. A tendência, cada vez mais, é que a gente se desligue do computador, né? Então, ficou um pouco na contramão da tendência. Se pegar a XDJ-RX, né, ela tem o display, né, das músicas nela. Ela é standalone, né? Então, da mesma forma, mas ela não é controladora, né? Ela é um conceito de CDJ colado um no outro, como é R1 menor porte, né? Bom, pessoal, então o horário meu está meio apertadinho aqui. Eu fiz um overview com vocês aí, né? Acho que deu para clarear um pouco mais, né? Não vai parar por aqui e rapidamente vai ter muita atualização, tá? Porque o pessoal eles falaram que eles não estão com tempo para ficar segurando novidades, eles vão sentar, botam, porque eles querem lançar hardware, né? Porque o que eles vendem é isso aqui, né? É físico que eles vendem. Então, se ficarem enrolando aqui, eles vão enrolar a fabricação. Ficou alguma coisa assim não muito claro? Querem tirar mais alguma dúvida? Ficou alguma pergunta no ar? Fechou? A explicação foi muito completa? Beleza, galera?